Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós vamos dar a conclusão final sobre esse período de guerras em que a gente vem estudando. Na aula passada nós terminamos de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, vimos as suas consequências e a sua finalização. Mas como eu havia prometido, hoje eu trouxe para vocês uma aula um pouco mais especial, falando especificamente só sobre o Holocausto. Então, esse é um assunto um pouco pesado para se tratar. Vai ter algumas imagens que pode ser um pouco chocante para vocês, então já fica aqui avisado, para vocês, que vocês não se assustem com as imagens que podem aparecer, porque esse é um assunto extremamente delicado, mas que é importante ser tratado, principalmente em sala de aula, para que isso novamente não se repita. Os historiadores acreditam que a história é cíclica, que as coisas que aconteceram no passado podem novamente acontecer no futuro, só que de outras formas e de outras maneiras. Então, para que a gente consiga formar cidadãos de verdade e de bem, é importante estudar também certos temas, como, por exemplo, o Holocausto. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre o Holocausto. O Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais e opositores políticos, entre outros. De toda forma, o grupo que mais foi vitimado no Holocausto foi o do povo judeu. Estes, por sua vez, preferem referir-se a esse genocídio como Sorá, que em hebraico significa catástrofe. Eu queria destacar aqui o significado da palavra genocídio para vocês. Genocídio é o assassinato em massa de uma população ou de algum tipo étnico de pessoas, simplesmente por puro ódio, por pura aversão. Então, quando a gente fala sobre o Holocausto, dizendo que ele é um genocídio, é que realmente foi o extermínio, foi a matança de pessoas. Entre os principais estão os judeus. O Holocausto foi o resultado final de um processo de construção de ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. Esse grupo, como vocês já sabem, foi os judeus. O antissemitismo na Alemanha não surgiu com o nazismo e remota a meados do século XIX em movimentos nacionalistas, além de ter sido manifestado por personalidades alemãs da época, como Hermann Warhol e Elmer Marr. O antissemitismo, também vou destacar o significado dessa palavra para vocês, é justamente um movimento de ódio contra algumas pessoas, principalmente pessoas estrangeiras, pessoas de fora. Então, como aqui está dizendo, não é algo que surgiu com o nazismo. Quando o nazismo assume o poder na Alemanha em 1930, o movimento antissemitista já existia na Alemanha. E esse movimento tinha justamente a ideia de querer fazer com que a população alemã fosse pura, fosse feita apenas por sangue alemão. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã durante a Primeira Guerra Mundial por meio da teoria da punhalada nas costas. Então a gente já vê aí que foi uma propagação de ódio contra os judeus, de que eles teriam apunhalado a Alemanha pelas costas, o povo alemão pelas costas, e por conta disso eles haveriam perdido a Primeira Guerra Mundial. Então vemos todo um discurso de ódio e de possível superiorização, que eu nem deveria utilizar essa palavra possível, já que nenhuma raça é superior ou inferior à outra. Todos nós somos iguais.
Uma das primeiras ações tomadas pelos nazistas contra os judeus foi uma lei aprovada em 7 de abril de 1933, a chamada... Gente, agora vocês vão me perdoar que esse nome aí é difícil, né? É a lei Berufsgesetz, que traduzida para o português significa Lei da Restauração do Serviço Público Profissional. Só mais ela em português mesmo. Essa lei, ela proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos. Né? Ou seja, quem era judeu não poderia assumir um cargo público de prefeitura ou até mesmo outros cargos, né, que hoje em dia a gente consegue assumir por meios de concursos e tudo mais. Né? Então, quem era judeu não poderia assumir esses cargos públicos. Outras leis do tipo foram aprovadas para outros ofícios, como, por exemplo, médicos e advogados. Além das leis, os judeus também eram alvos de ataques promovidos pelas tropas de assalto nazistas, a SA, e tinham as suas lojas boicotadas a nível nacional. Essa imagem que vocês veem é uma estrela de Davi, que essa estrela deveria ser bordada nas camisas e nas vestes de quem fosse judeu, que era para justamente diferenciar quem era judeu e quem era alemão. Então a gente vê que tem totalmente uma construção de ódio em cima desse povo, coisa que não é de jeito nenhum legal. E essas tropas de assalto nazistas, elas simplesmente chegavam nas lojas que os judeus possuíam e saíam depredando, saíam quebrando, destruindo tudo, para que eles o povo judeu não conseguisse uma prosperidade econômica. Com o passar do tempo, novas ações contra os judeus foram sendo organizadas na Alemanha. Essa perseguição forçou milhares de judeus a fugirem do país, mas muitos outros não conseguiram, pois nenhum outro país estava disposto a recebê-los. Na década de 1930, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o reforço ao antissemitismo na Alemanha. Foram as leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. Vamos entender um pouco então agora o que seriam essas leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg foram um conjunto de 3 leis aprovadas no ano de 1935, que legislaram sobre a miscigenação, a bandeira e a cidadania alemã. As duas primeiras leis se relacionavam diretamente com o antissemitismo na Alemanha e eram a lei da proteção do sangue e da honra alemã e a lei da cidadania do Reich. Então a gente vê, novamente eu vou querer destacar para vocês o significado de miscigenação. Miscigenação é a mistura de povos. Então quando ele fala de leis que falavam sobre a miscigenação, eles falam e abordam de leis que abordavam justamente essa questão da mistura do sangue, de misturar os povos alemães com outros povos que não eram alemães. Eram leis extremamente duras, como vocês vão ver agora. A primeira lei tratava a respeito da miscigenação, proibindo que judeus e não judeus se casassem. Ou seja, a lei da miscigenação, elas proibiam que pessoas que fossem judeus se casassem com pessoas que não fossem judeus. Além também de proibir de que os não-judeus, as pessoas que não fossem judeus, mantivessem relações sexuais com pessoas que fossem judeus. Essa lei também falava que os judeus não poderiam ter empregadas domésticas com idade inferior a 15 anos e nem portar as cores do Reich, ou seja, nem portar as cores da bandeira, que era o preto, o vermelho e o branco. Então, geralmente, as roupas dos judeus tinham que ser roupas de cores mais claras, de tons mais terrosos, puxados para o marrom, para o vinho, para o cinza, para o preto, e todas elas, que nem eu falei, bordadas com aquela estrela de Davi, para identificar que eram judeus.
né? A segunda tratava a respeito da cidadania, basicamente definindo quem era cidadão e quem não era. Segundo essa lei, todas as pessoas que tivessem 3/4 de sangue judeu ou fossem praticantes do judaísmo seriam consideradas judias e automaticamente elas não teriam direito à cidadania. Com isso, os judeus eram considerados apenas sujeitos de Estado e eram pessoas que tinham que cumprir suas obrigações, mas não tinham direito a receber nada do que um cidadão receberia. Com toda essa diferenciação que estavam sendo feitas com os judeus, existiam estabelecimentos próprios para serem aonde os judeus iriam para serem atendidos, e existiam outros estabelecimentos que eram estabelecimentos alemães que se recusavam a atender esses povos judeus. Por isso que muitos médicos, muitos dentistas judeus acabaram abrindo consultórios apenas para atender quem era judeus. Porque se uma pessoa judia chegava a um médico alemão, ela não era atendida. Ela era discriminada por ser judeu e era mandada de volta para a sua casa do jeito como estava. Então existia toda essa diferenciação para quem era o povo judeu, para evitar a miscigenação dos povos. A Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi um marco na história do antissemitismo, porque oficializou um ponto de partida para o aumento da violência contra os judeus na Alemanha. Esse acontecimento passou-se em 1938 e é definido como um pogrom, isto é, um ataque violento que é organizado contra um grupo específico. Esse pogrom, existiam várias formas de pogrom naquela época, onde eram leis e formas que eles faziam para atacar esses povos judeus, né, esses povos específicos. Né? E tirando um pouco essa visão apenas acima dos judeus, os pogroms também eles atacavam pessoas que eram homossexuais, pessoas que eram deficientes e pessoas que eram contra o governo nazista, né, contra a Alemanha. Esse ataque aconteceu em represália ao assassinato de Ernst von Haut, que era um diplomata alemão que foi morto por um estudante judeu de 17 anos que queria se vingar pela expulsão de seus pais da Alemanha. Ernst von Haut foi morto na França por esse judeu e como represária, como vocês estão observando aí na foto, né, esse grupo do pogrom e a SA invadiram e destruíram várias casas e propriedades judeus. Durante esse período também, né, mais de 30 mil judeus foram aprisionados e enviados para os campos de concentração. E foi a partir desse período em que os judeus eles passaram a ser muito mais violentados e muito mais perseguidos pelo exército nazista. Então aí inicia-se o plano de extermínio, né, que literalmente foi um plano para exterminar todos os judeus. Né? Isso se dá com o início da Segunda Guerra, em 1939, onde a cúpula do partido nazista começou a discutir soluções sobre como tratar essa questão judia na Europa. Ou seja, eles passaram a discutir o que fazer com os povos judeus. Então foi justamente aí que veio a ideia de eles, né, construírem esses campos de concentração e esses campos de extermínio para literalmente matar quem era judeu. Quando a guerra começou, os judeus do leste da Europa começaram a ser agrupados em guetos, que era um local específico da cidade e era cercado pelas tropas nazistas e separado especificamente para o abrigo dos judeus. Como vocês observam aí na imagem, eram ruas e locais que eram fechados com tijolos e os judeus ficavam presos ali naqueles guetos, né, eram agrupados ali para que mais tarde fosse mais fácil pegar eles e levarem eles para os campos de concentração e campos de extermínio. Então, a gente inicia falando sobre esses campos
de concentração, esses campos de extermínio, também conhecidos como Einsatzgruppen. Quando a solução final foi elaborada, né, quando finalmente eles decidiram o que fazer, né, o que estava na mente de Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler era que os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir. E os que fossem fisicamente capazes de trabalhar, eles seriam usados como mão de obra em algum lugar na União Soviética que seria conquistada até que eles morressem. Então, ou seja, os judeus que não pudessem trabalhar, eles deveriam morrer, e os que pudessem trabalhar, deveriam sim trabalhar para o governo alemão, para o nazismo, em algum lugar até que morressem. Então, esse foi uma solução final que acharam. Então, os primeiros judeus foram vítimas desse plano, foram os alvos dos Einsatzgruppen, que eram grupos de extermínio. Então, foram formados grupos para exterminar os judeus, e esses grupos de extermínio eram conhecidos como os Einsatzgruppen. Esses grupos de extermínio atuaram na Polônia, nos países bálticos e na parte do território soviético que os nazistas estavam ocupando. A atuação deles era simples, era promover a limpeza sistemática de judeus dessas áreas por meio de fuzilamentos. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto real de judeus que estavam sendo preparados para serem mortos a tiros, serem fuzilados, simplesmente por serem judeus. Os judeus dessas localidades eram reunidos em um local específico, posicionados nus em frente de uma vala comum. Essa vala comum era um grande buraco que era cavado na terra, então eles ficavam ali de frente a esse buraco e eles eram fuzilados um a um até que a população inteira desse local, toda a população judia, estivesse morta. Então eles eram fuzilados ali mesmo, o corpo deles caiu dentro dessa vala e aquela vala posteriormente era fechada, Então ninguém sabia ali quem havia morrido ou muito menos quem estava enterrado nessas valas comuns. Foi então pensando que com esses grupos de extermínio começaram a ter alguns pontos negativos. Por quê? Porque alguns soldados alemães começaram a sofrer por questões psicológicas. Muitos começaram a sofrer problemas psicológicos por conta desse extermínio em massa, principalmente, que eles também matavam idosos, mulheres e crianças. Então, para poder fazer com que fosse uma coisa mais rápida, porque o próprio campo, os próprios grupos de extermínio estavam fazendo essa limpeza, podemos dizer assim, dos judeus, de uma forma lenta, estava demorando muito para se livrarem dos judeus, eles começaram a pensar uma forma mais rápida para tentar eliminar os judeus. E também que causassem menos impacto, que fosse de uma forma um pouco mais imparcial, para evitar com que os soldados ficassem traumatizados por conta das barbáries que estavam acontecendo. E foi por conta disso que eles passaram a utilizar os campos de concentração como também campos de extermínio. Então vamos estudar agora um pouquinho sobre esses campos de concentração. Os campos de concentração nazista foram desenvolvidos entre 1933 e 1945 e ficaram particularmente conhecidos por abrigar e executar judeus durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Vocês observam aí na foto o vagão de um trem e vários judeus entrando dentro desses vagões do trem. Esses judeus eram retirados dos guetos e colocados nesses trens que, como vocês devem imaginar, naquela época a maioria desses trens eram feitos de madeiras, de ferro e de alumínios. E eles eram trancafiados dentro desses vagões como se fossem carga. Eles não iam sentadinho, bonitinho na cadeira, não. Eles eram abarrotados e ficavam em pés dentro desses vagões. As portas eram trancadas e eles ficavam, às vezes, 3, 4, 5 dias trancados ali dentro,
no sol quente, passando sede, passando fome, sem poder se mexer direito por conta da superlotação. Alguns alemães ainda jogavam e borrifavam água com mangueiras dentro desses vagões, o que no início era sim um alívio para os sofrimentos que os judeus estavam tendo, mas só que depois aquela água com o calor que fazia ali dentro começava a evaporar e eles praticamente começavam a cozinhar vivos ali dentro desses trens, para vocês terem uma noção do quão horroroso foi essas atitudes tomadas por esses povos que se diziam superiores. Onde é que está a superioridade nisso, minha gente? Né? Fazer essa crueldade com com as pessoas, os seres humanos. Né? E quando eles chegavam nos campos de concentração, logicamente muitos já chegavam mortos. O envolvimento dos soldados, que nem eu falei, em uma quantidade assombrosa de execuções, trazia-lhes graves problemas psicológicos. E isso forçou então os nazistas a pensarem em uma alternativa que fizesse esse genocídio dos judeus acontecerem de uma maneira mais ágil e impessoal. A solução encontrada pelos nazistas foi de promover a execução de judeus em câmeras de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Além disso, foram construídos 6 campos de extermínio. A diferença é que nos campos de concentração, os judeus, além de serem executados, eles também tinham a sua mão de obra explorada ao máximo. Ou seja, a diferença de um campo de concentração para um campo de extermínio é que nos campos de extermínio, os judeus eram enviados para lá literalmente apenas para serem exterminados, para serem executados, serem mortos. Enquanto que nos campos de concentração, eles eram obrigados a trabalhar em condições subhumanas até morrerem ou serem levados para essas câmaras de gás, como vocês observam aí na imagem, que era um local fechado, onde entrava gás pela parede, geralmente monóxido de carbono, entre outros, e eles ali morriam asfixiados, pois não podiam sair dali. E também eles eram levados para essas câmaras de gás, né, completamente nus, para serem executados. Os campos de extermínio construídos pelos nazistas a partir do segundo semestre de 1941 foram os campos de Chelmo, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz e Majdanek. Auschwitz foi um dos campos em que mais morreu gente. Todos esses campos localizavam-se na Polônia e o primeiro deles a ser construído foi o de Belzec, local no qual foi desenvolvida uma câmara de gás à base de monóxido de carbono e que matava suas vítimas por asfixia. Depois, outros campos foram construídos e os nazistas começaram então a utilizar os Zyklon B para assassinar os seus prisioneiros. Essa, como vocês podem ver na imagem, é a entrada de Auschwitz, que é um campo de extermínio, e ele foi responsável pela morte de mais de 1,2 milhões de pessoas. Né? E essa frase que está escrita aí na porta, na entrada, em ferro, está escrito: o trabalho liberta. Então, além de ser um campo de extermínio, é um campo onde os judeus eram forçados a trabalhar. Hoje, Auschwitz ainda existe, essa localidade, porém ela é aberta ao público para ser visitada e lembrar sobre os horrores que o Holocausto causa. Dos campos de extermínio citados, a quantidade dos mortos foi a seguinte: em Auschwitz-Birkenau foi aproximadamente 1,2 milhões de mortos. Em Treblinka, aproximadamente 900 mil mortos. Em Belzec, 400 mil mortos. Em Sobibor, aproximadamente 170 mil mortos. Em Chelmo, 150 mil mortos. Em Majdanek, 80 mil mortos. Né? Essa foto que vocês veem aí são fotos de judeus, né, de cadáveres de judeus que foram encontrados no campo de concentração de Belsen, né, em 1945. Eles literalmente amontoavam os cadáveres e os cadáveres eram empurrados por tratores dentro de valas e eles ou então eram completamente queimados.
da queima dos cadáveres deles, eram tantos corpos queimados que começava a cair cinza do céu, as cinzas dos corpos deles começavam a cair do céu e cobriam todos os campos como se fosse neve, né? Aquilo às vezes branco que existia não era neve, era apenas as cinzas dos corpos dos judeus. Dentre os horrores acometidos nos campos de concentração, né, além deles serem mortos em câmaras de gás, né, destaca-se a jornada de trabalho extenuante, onde eles tinham que trabalhar da aurora até o anoitecer, os maus tratos diários e as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros eles ficavam em alojamentos abarrotados de pessoas e eram mal alimentados. Execuções sumárias sem motivação aparente aconteciam como forma de tortura psicológica aos prisioneiros, além das execuções nas câmaras de gás. Ou seja, essas execuções sumárias eram coisas bem torturantes mesmo, pois eles estavam ali trabalhando normalmente, né? Não normalmente, mas forçadamente, né? Nesses campos, e simplesmente chegava um soldado alemão e dava um tiro na cabeça de um deles sem nenhum significado, sem nenhuma lógica, sem nenhum motivo nenhum, né? Matava simplesmente por matar. Como vocês observam aí na foto, né, eles eram empilhados nessas camas e eles ficavam pessoas extremamente magras por conta da falta de alimentação. Os prisioneiros recebiam roupas insuficientes para o inverno e na maioria das vezes elas eram recolhidas em abril, principalmente em Auschwitz. E isso independente se o frio já tivesse passado ou não. Eles eram obrigados a suportar a enorme quantidade de percevejos e pulgas nos alojamentos e quando adoeciam, o tratamento médico que eles eram oferecidos era insuficiente. Praticamente eles nem recebiam tanto atendimento médico. Já na questão médica, também há registro de que os nazistas, os judeus, eram tratados como cobaias humanas por médicos nazistas em diversos campos de concentração, ou seja, os médicos nazistas eles pegavam os judeus e faziam experiências médicas nos corpos deles, como vocês podem observar nas próximas imagens que eu vou mostrar. São imagens um pouco fortes, então se preparem para elas. Primeiramente, temos aí o alojamento de algumas mulheres, né? Lembrando que quando eles chegavam nos campos de concentração, eles eram divididos, as mulheres iam para um lado, os homens para o outro e as crianças para o outro. Eles não permaneciam juntos. Temos aí algumas fotos, né? De um lado, as crianças utilizando essa roupa, esse pijama listrado, que era muito comum, né? As roupas dele, né? Serem essas, né? Várias crianças presas separadas por esses arames eram eletrificados. E do outro lado, fotos de judeus, né? Mostram eles extremamente magros, para vocês terem uma noção de como era a falta de alimentação deles. Na outra foto, novamente, né, trouxe para vocês mais outras fotos do alojamento masculino, onde eles ficavam, né, e o quão magro eles ficavam, além do que eu mencionei, né, de cadáveres que eram apanhados e juntados por trator. Eles não tinham nenhum pingo de sensibilidade pelos corpos dos judeus e eles simplesmente varriam e empurravam com tratores como se não fosse nada, como se aquilo ali fosse algo para eles normal. Os prisioneiros dos campos de concentração foram sendo libertados à medida que os nazistas começaram a perder a Segunda Guerra Mundial. No decorrer em que as suas posições no leste europeu eram ameaçadas, os nazistas começaram então a intensificar a velocidade com que as execuções dos judeus aconteciam nas câmaras de gás. Ou seja, à medida que eles começaram a perder território, eles também começaram a aumentar a execução dos judeus nas câmaras de gás, além de tentarem ocultar os indícios desse genocídio, seja com a destruição de todos os documentos dos experimentos que eles faziam. Existem relatos sobre as fábricas dos bebês nazistas, onde eles tentaram fabricar bebês, né? E seja também com a exumação dos corpos, né? Eles começaram a desenterrar os corpos que tinham enterrado e começaram a queimar para se livrar das evidências.
Depois que os nazistas renderam-se em maio de 1945, muitos deles e seus colaboradores que atuaram diretamente no Holocausto foram presos e levados a julgamento no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Os julgamentos em Nuremberg estenderam-se durante 9 meses e condenaram alguns nazistas à morte por enforcamento, enquanto outros receberam pena de prisão perpétua ou por certa quantidade de tempo. Como a gente viu na aula de hoje, é um assunto bastante pesado, principalmente por conta das atrocidades que os nazistas cometeram. Apesar desse tribunal de Nuremberg ter condenado alguns, até hoje marcas do que aconteceu perturbam pessoas que são sobreviventes desses campos de concentração. Vocês podem encontrar na internet, tanto aí no YouTube ou em outros sites, imagens reais desses genocídios que aconteciam, dos corpos como eram manuseados. Vocês encontram também vários outros sites e outros canais em que eles trazem outras informações, então fica aí para vocês a título de pesquisa. Na aula passada também eu deixei algumas indicações de filme, entre elas A Lista de Schindler, que é um filme maravilhoso e que ele fala bastante sobre como era a vida ali dentro dos campos de concentração. A aula de hoje termina por aqui, mas antes de terminar, eu vou deixar também para vocês mais alguns outros filmes que trazem essa temática, né? São filmes um pouco mais leves, mas ainda assim fica a responsabilidade dos pais de dar uma olhadinha na indicação, na classificação indicativa do filme, né? Para ver se vocês podem assistir segundo a sua classificação indicativa e até mesmo de assistirem junto com vocês. Os filmes que hoje eu vou indicar são: o primeiro é A Vida é Bela, um filme de 1997, dirigido por Roberto Benigni. O segundo é A Menina que Roubava Livros, baseado em um livro do mesmo nome. Foi um filme dirigido em 2013 por Brian Percival. Ele é um filme maravilhoso, não traz tantas coisas cruéis, mas que aborda de um outro lado, num lado um pouco mais leve desse período nazista, para vocês entenderem como eram a vida dos povos dentro dos guetos. Ele é maravilhoso. E o último é O Menino do Pijama Listrado, um filme de 2008, dirigido por Mark Herman. Então fica essas 3 indicações de filme aí para vocês. Eu agradeço muito a todos por estarem comigo até aqui e até a nossa próxima aula.